E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do canal Longidade. Quem fala aqui hoje é o seu host, J. Júnior. Eu estou aqui com os nossos amigos Sérgio e Olá. Poliana, nossos sócios aqui no programa, para poder fazer um anúncio, trazer uma novidade para vocês. Hoje nós vamos falar de dois novos sócios que estão entrando para o nosso canal. Um deles é o Francisco Carlos Gomes, que é psicólogo, e a Daniela Amaro, que é oncologista. E aqui, hoje, está presencialmente com a gente o Francisco Carlos Gomes. Mas antes de eu apresentar para vocês e dar as palavras para esse nosso ilustre convidado, eu tenho dois recados para vocês. O primeiro deles é que para você se inscrever no nosso canal e acionar o sininho, para você sempre ser avisado sobre os nossos novos episódios. E o segundo é que você agora pode ter o nosso time, os nossos sócios, palestrando na sua empresa. Ou seja, você pode levar os nossos participantes para a sua instituição, para a sua empresa, enfim, com palestras direcionadas ao tema longevidade, ok? Então vamos diretamente aqui, vou falar com o Francisco Carlos. Francisco, por favor, traga as suas credenciais. Olá, primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, né? Ou seja, estava conversando com o Jota Júnior em primeiro lugar, né? Para ter acesso aqui a esse projeto, né? Do Longidade, né? A longitude, né? Vem com esse processo do envelhecer, né? Uhum. E eu sou psicólogo, né? Vou fazer 57 anos agora no próximo mês, né? Então estou chegando aí àquela idade dos 60 mais, né? Então, acho que, em primeiro lugar, como pessoa, né? Assim, não como psicólogo, como pessoa, entender o nosso processo do envelhecer. Que se nós não morrermos no meio do caminho, nós vamos envelhecer. Né? E essa é uma questão que eu observo na sociedade, assim, que as pessoas tomam um susto quando envelhecem. Porque existem vários aspectos que nós precisamos abordar, né? Acho que primeiro é o aspecto físico. O nosso corpo muda. E ele vai mudar sistematicamente. Né? Do ponto de vista da psique, que é a área que eu atuo um pouco mais, tem essa questão assim, né, de aspectos negativos em relação à longevidade, né? Ou seja, já não sou mais tão interessante assim, já não estou mais na empresa, a minha voz já não é tão atuante na família, mas também aspectos positivos, assim, olha, estou envelhecendo bem, ainda tenho projetos para minha vida, né? Ainda sou muitas vezes provedor, né, do espaço que eu vivo. Outro aspecto importante é a questão da espiritualidade nesse caminho, né? Ou seja, não necessariamente religiosidade, né? Ou seja, mas como tudo isso acaba aproximando as pessoas à medida que elas vão envelhecendo, falar desses temas. E por último, assim, é o aspecto social. Como a sociedade está olhando um país como o nosso, como um Brasil, que está envelhecendo literalmente. Nós não somos mais nem o país do futebol, né, que era antes, né, Nem futebol, nem jovem. nem jovem, jovem. exatamente. Mudou tudo, Muito mudou tudo. Tudo, né? Pirâmide tá uma ampulheta, né? Exatamente. Então, nesse sentido, como nós preparamos a sociedade como um todo, né, para essa população que vai precisar de cuidados, né? Ou seja, do ponto de vista físico, das atividades físicas, da alimentação, né, de poder pensar aspectos como, né, depressão, ansiedade, que intensificam, né, nesses lugares. Então, de uma maneira geral, eu penso isso comigo, ou seja, né, de me preparar cada vez mais para esse processo, até porque eu quero viver bastante, né? Eu sou daqueles que Quantos querem anos, viver muito. quantos anos você quer viver? Olha, o máximo que eu puder. Tem uma historinha muito interessante. Minha avó, uma das minhas avós, faleceu com 93 anos, né? E eu estava ali no leito junto com ela, né? E já estava nos momentos finais. E eu conversando, nossa, avó, será que eu vou viver como a senhora, né? Ela olhou para mim nos meus olhos e disse, olha, meu filho, eu não sei, mas que eu queria viver um bocadinho mais, eu queria. Mas acho que você tocou em Essa foi vários. boa. Foi ótimo. Você tocou em vários pontos que eu acho que são a razão do Longidade ter nascido, né? Eu sou geriatra e eu ouço muito as angústias, né, de quem está passando por esse processo. A gente também está envelhecendo,
né? Assim, eu acho que o Longidade nasceu desse nosso propósito, na verdade, que é o Ikigai, né? Que é um dos novos pilares aí que a gente fala da longevidade, mas ele nasceu desse nosso propósito de justamente tentar contribuir, né? Tentar ser um grupo que contribui para esse desenvolvimento de um novo olhar para o envelhecimento, né? Assim, todas essas questões que você trouxe, né? As dúvidas, os medos, o meu corpo muda, minha mente muda, o meu modo de enxergar a vida muda, o meu modo de me enxergar muda, né? Algumas pessoas de uma maneira mais positiva, outras carregando um pouco mais conceitos negativos relacionados a esse processo, enfim. Como é que a gente, enquanto um grupo que lida com isso, pode contribuir para enriquecer o envelhecimento individual, né, das pessoas, mas também da sociedade? Como é que a gente muda o olhar da sociedade para isso? Eu sempre falo, né, que como toda a fase da vida, né, assim, se a gente for ver a história aí da humanidade, o envelhecimento, a forma como a gente vê a velhice é uma construção social, né? Sendo uma construção social, a gente pode mudar a forma como a gente olha para esse processo. E é lógico que tudo tem o seu negativo e positivo, né? Ser criança também tem a parte negativa e positiva, ser adolescente tem a parte negativa e positiva, né? Ser adulto tem, o envelhecimento também, né? Mas será que a gente tem que seguir se apegando tanto aos aspectos negativos do envelhecimento, uma vez que a gente vive cada vez mais e a gente vai ter cada vez mais tempo? A expectativa de vida aumenta no mundo todo, né? A gente vai passar mais tempo velho Isso, do que novo. Exatamente. Isso é fantástico. Exatamente. Então, talvez a gente tenha que construir essa história aí, né? Construir a velhice que a gente quer pra gente também. Como é que a gente faz essa mudança na sociedade desse olhar? Né? Porque não tem como negar que a gente ainda vive numa sociedade muito etarista, né? Eu lembro, foi esse ano, não vou lembrar exatamente quando, mas a turma de terceiro colegial da minha sobrinha fez uma brincadeira, né, dos alunos lá, e eles fizeram um dia que foi todo mundo vestido de velhinho, Tá. né? Mas naquele estereótipo do velhinho, né? Do velhinho, Né? isso, Bengalinha. de coque, bengalinha, jogando baralho, né? Não que você não possa fazer isso, mas assim, tem o lado estereotipado, né? Dessa visão do velho que, entre aspas, não faz nada, né? E aí eu lembro que eu dei uma bronca nela e ela falou assim, não, mas foi só uma brincadeira, a gente estava fazendo, sei lá, né? Mas eu falei, a gente não vê que essa brincadeira está contaminada da visão que nos foi passada do que é o velho, Sim. né? Ou o velhinho, né? Ou o velhinho. Eu queria fazer uma pergunta para o Chico, que eu acho que é muito interessante para a nossa audiência. Francisco, né? Pode ser Chico. É difícil Olha, falar. Eu consegui, acho que Francisco. 5 minutos. 5 minutos tava né? ótimo. Não deu 5 Para o minutos. Não deu, Francisco. você falou uma vez. Só. Já falei? Tudo bem, vamos de Chico, que é legal. Isso mostra para todo mundo que aqui não tem nada ensaiado, Isso, né? É tudo exato, muito né? natural. Mas você já acompanhava, né, o trabalho nosso aqui no canal. E quando a gente conversou com você, falou da proposta, eu gostaria de saber de você o que te trouxe para esse canal. A primeira coisa foi observar a seriedade de quem está no canal, né? Ou seja, porque hoje nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa chamada desinformação, né? Todos nós, né, na nossa sociedade, temos esse problema, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ou seja, quem são as pessoas que estão informando as outras pessoas sobre a vida, aqui no caso, né, a questão da longevidade, ou seja, então quando eu olhei quem eram as pessoas, eu falei, nossa, eu quero fazer parte desse time. Legal. Né? Eu acho que essa ideia de encontrar os pares, ela é muito importante no dia atual, porque nós estamos sendo atacados por desinformação. Então imagine desinformação no processo do envelhecer. Né? Ou seja, dos cuidados corretos, né? Ou seja, para a gente poder envelhecer bem. Né? Eu acho que é isso que está em jogo. Né? Então, quando eu olhei
e observei a seriedade dos profissionais, eu falei, eu quero fazer parte desse time. Legal, obrigado, Ótimo. Francisco. Interessante isso, né? Informação, que a gente tem o excesso hoje, informação não é conhecimento. É absolutamente diferente, né? Sim, com A certeza. gente tem que selecionar e tentar trabalhar um conhecimento diferente. Nessa ideia, para mim, talvez seja até um preconceito meu. É muito natural entender que uma pessoa, um paciente vai envelhecendo e vai procurar o geriatra, que vai procurar o ortopedista. Mas eu não consigo entender, fazer essa ligação. Como é que ele vai procurar o psicólogo? Como é que ele vai... Puxa, eu preciso... Entendeu? É muito Que interessante. motiva esse paciente? Essa sua pergunta é sensacional, né? Porque eu estou há 32 anos trabalhando na clínica, né? E observando nesse período todo, eu trabalho com adolescentes, adultos e idosos, né? Mas me recordo alguns pacientes, um específico, que com 80 anos de idade procura psicoterapia, né? Porque geralmente a gente fala, não, mais cedo, tal, vou lá, trabalhar as minhas questões emocionais. E, na verdade, houve uma reunião em família, ele havia ficado viúvo, que é um outro tema ligado à longevidade, né? Aposentadoria, viuvez, essas coisas que podem acontecer ao longo do tempo. Não tem período, né? Mas ali isso fica muito mais gritante, né? Muito mais presente, né? Assim, casais longevos, por exemplo, né? Que era o caso. E quando ele me procura, e eu, né, mais jovem, ele com 80 anos, nossa, experiência de vida é o que ele tem. Mas ele realmente se convenceu que era hora de poder cuidar da mente dele nessa perspectiva. Eu ainda vou viver mais, que foi uma das colocações que você trouxe agora há pouco, né? Quanto tempo você quer viver? Então, ele, né, assim, o desejo dele era continuar vivendo mais, passando pelo luto, que é também um outro tema que percorre tudo isso. E foi muito interessante porque eu trabalho numa perspectiva de análise da existência. Ou seja, o que é isso? Né? Não só trabalhar o passado das pessoas, mas aquilo que está por vir. Que eu acho que é um diferencial importante. Assim, enquanto nós temos vida, nós podemos realizar coisas. E foi nessa perspectiva que nós iniciamos um trabalho. E é muito interessante porque uma pessoa muito inteligente, escreve muito bem, né? E aí foi interessante porque depois de um tempo trabalhando, sim, as questões de passado, de luto, de dor, de pesar, ele começou a pensar assim, não, mas eu ainda posso fazer coisas, né? E uma delas já que ele escrevia muito bem, era publicar um livro. E eu fui à vernissagem desse livro dele, né, publicado, com 82 anos. 82 Aí, anos. olha. Então, isso é genial para quem nos ouve, né? Essa ideia de que enquanto nós temos vida, nós podemos realizar. Ou seja, eu não disse a ele, você tem que publicar um livro. É importante nós percebermos, né, o que a pessoa pode realizar. Tem que ser algo dela, que às vezes está lá escondido, ou alguma coisa que eu gostaria de fazer na minha existência, mas não deu certo de fazer, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar da família, eu tinha que fazer uma série de coisas, e que, de repente, nesse período, também é hora de poder falar, opa, agora eu vou fazer. Né? Então, essa ideia de que nós podemos realizar algo de valor na vida me parece algo muito importante. Então, o que eu observo no consultório? Eu observo isso, assim, as pessoas que me procuram hoje, até por conta da própria internet, as pessoas já sabem quem são as pessoas, né? Porque nós somos da época que não tinha internet, né, gente? Vamos Sim. falar. As pessoas não sabiam quem eram, né, necessariamente as pessoas, mas hoje as pessoas sabem muito do que, né, de quem nós somos, do que nós estamos trabalhando, e eu sou conhecido por ser esse profissional que elabora esse vir a ser da vida, né? Não Eu só gostei, necessariamente entender. quando você falou do porvir, eu achei muito legal, né? Porque é uma coisa que dá impressão para Por quê? muita Porque gente. você Quando você fica sai. velho, Você não né? pode ter novos Você não tem mais planos, porvir, Exatamente. né? Novos Exatamente, projetos. Novos exatamente. projetos, ou até ter uma nova relação, por que não? Né? Lógico que tem as coisas de família que precisam ser conversadas e tudo mais, mas essa ideia do porvir ou do vir a ser, ela tem a ver com a posição de sair da passividade para entrar na vida ativa.
Então, enquanto nós temos vida, nós temos a possibilidade de uma vida ativa. De E que sonhar e de realizar, sonhar, né? Realizar, você falou do Ikigai, de ter um propósito. Olha, Né? bateu aí com a história do longe, Ikigai, né? da árvore, né? Acho que é muito isso, ou seja, e aí mesmo que essas folhas da árvore já não estão lá tão novinhas, né? Mas há, né, essa centelha dentro de você Hum. que, se bem conectada, e, lógico, né, dentro de determinados limites, porque se você tem 80 anos, vai ser muito difícil fazer uma série de coisas, mas outras você pode fazer. E isso inibe esse processo da tristeza, né, muitas vezes que caminha para aspectos depressivos ou quadros de ansiedade também, né, porque você fica ansioso de entender o tempo está acabando ou será que, né, o que esperam de mim, né, ou coisa do gênero. Legal, ótimo. Ótimo. Olha, Você sabe que quando eu fiz 45 anos, uma das coisas que eu pensei é isso. Eu falei, talvez, né, não sei com quantos anos eu vou morrer, mas talvez daqui para frente eu tenha menos tempo para viver do que o tempo que eu já vivi. E isso me trouxe uma urgência. Você falou cedo isso, hein? De 45. 45. Falou cedo, hein? 45. É. Sim, Eu mas falei nos isso 50, me pronto. fez ter uma meio que a urgência metade, né? de tomar decisões mesmo, assim, de pensar, poxa, tem uma determinada situação que eu tô levando, mas, poxa, por quanto tempo eu vou levar, né? Porque determinadas escolhas me fazem abrir mão de outras, né? Então, foi muito interessante dessa coisa tá bom, então o que eu vou escolher daqui para frente, considerando que, independente do tempo que for, eu quero que ele seja maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero que ele seja melhor do que o que já foi. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa positiva do processo de você envelhecer, né? Assim, talvez daqui 20 anos eu tenha outros insights até mais interessantes do que esse. Mas esse é o tipo de coisa que você não pensa quando você tem 20 anos, né? Quando você faz o seu... Não pensa Não mesmo. passa pela sua cabeça. Inclusive, não passa nem pela sua cabeça que você vai envelhecer. Que você vai morrer. E eu me achava infinito até os 40, 40. Meu, Sim. nada, vai ficar doente, sou de ferro. Não te passa pela cabeça mesmo. Não passa. Exato. Possibilidade não passa. Eu sempre racionalizei assim na minha cabeça, né? Eu dividi a vida em etapas. Até os 20 anos você tem informação. Eu enxergava assim, você está se formando, então você não faz nada, você só estuda, enfim. Você é uma criança, adolescente. Aí você entra na fase adulta com os 20, né? Aí se eu dividisse até os 50, era 30 anos e eu olhava assim, falava, poxa, olha, quando eu olho para trás e lembro quando eu tinha 20 anos, 21, gente, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa nesses 30 anos, que você fala, eu ainda tenho mais, né? Quando a gente faz aquela conta, inevitavelmente você faz a conta, né? Eu vou até os 80, eu vou até os 90. Cada vez que sai uma atualização da expectativa de vida, você fala, opa, tô mais para lá do que para cá, né? Mas quando você olha para frente, pelo menos para mim, dá a impressão que tem muito ainda. Entendeu? Dá a impressão que tem muito. Eu acho que uma coisa que as pessoas podem fazer quando chegam, né, na porta da longevidade, aí nos 60 a mais, é começar a pensar nisso. Meu, tem muito. É muito, muito, muito ainda para poder viver. Sabe uma coisa interessante nessa fala e que eu observo, né, assim, em pacientes principalmente, né, mais longevos, mais idosas, é um questionamento assim, será que valeu a pena a vida que eu vivi? Não tenho dúvidas. Isso aí bate, né? Que são essas questões existenciais, né? Sim. Então eu acho que podermos falar desse tema num canal como esse, ele é tão importante, justamente isso, por trazer a reflexão das pessoas, né, que nos ouvem, que nos veem, de poder pensar esse lugar, né? Ou seja, que vida é essa que eu estou vivendo agora? A questão das escolhas, como você diz, né? Escolher é fundamental. E por que é difícil escolher? Porque quando eu escolho algo, eu estou renunciando outro algo. E às vezes nós não queremos perder nada, né? Exatamente. E quanto mais jovem a gente é, mais dificuldade de perder eu acho que a gente tem.
né? Assim, Quanto mais jovem, né? quanto mais jovem. E assim, é óbvio que a gente tem demandas da vida, né? Tem coisas que são, tem situações em que realmente escolher é difícil porque você tem demanda da vida, você tem conta para pagar, você tem, sei lá, compromisso com a sua família, tem coisas que são mais difíceis. Mas eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente realmente acha que a gente vai dar conta de abraçar o mundo e que você vai conseguir fazer tudo Sim, e que você. exato. E é muito difícil abrir mão das coisas. É muito difícil abrir mão de posições ilusórias, que na verdade não existem de verdade, mas você Sou sente que é. chefe, né? Exatamente. Vida. Tenho determinada posição, sou visto, sou. E aí o tempo vai passando e você vai vendo que o realizar coisas que te façam sentido, às vezes não são as grandes coisas que você imaginava quando você era jovem. Sim. São coisas pequenas do dia a dia, mas que te dão muito mais significado e sensação de pertencer a algo do que essas grandes coisas, né? E são coisas que você só valoriza com o passar do tempo, É né? muito interessante. Eu me recordo, uma vez eu fui assistir uma peça de teatro com o Paulo Altran, né? Querido Paulo Altran. Maravilhoso. E ele estava fazendo aquela peça que era do Rei Lear, né? E ele estava dizendo isso: olha, eu só consigo fazer Rei Lear agora que eu tô velho. Não dá para fazer Rei Lear aos 20 anos. Não dá. Né? Eu lembrei da historinha de se fantasiar de velhinho que você trouxe agora há pouco, né? Então, existem coisas que também são para aquele período, né? Ou seja, eu acho que o pulo do gato está em conseguir identificar que coisas são essas na sua história, porque todos nós temos. É que às vezes essas coisas ficam encobertas por essa questão. Eu tenho que pagar conta, eu tenho que me preocupar com os filhos, eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo no país. E aí não sobra esse tempo de potencializar algo que já existe em você. E eu acho que do ponto de vista psíquico, né, eu puxo aqui a cordinha sempre para o meu lado, é justamente essa, né, de nós conseguirmos identificar algo que já está lá em você, mas que você ainda não conectou por alguma razão da tua história. Né? Então, nós podemos fazer isso e, vamos dizer assim, né, envelhecer de uma maneira boa, aí, como você diz, né, eu quero envelhecer bem, né? Ou seja, para a gente fazer isso, precisa ser autêntico. Não dá para ser fake. Não dá. Puxando, já que você está puxando brasa aí para a sardinha, né? Puxando inclusive essa brasa para a sardinha da Longidade, do canal Longidade, eu acho que tem um alinhamento muito grande nisso, né? Quer dizer, o nosso propósito aqui, quer dizer, é ajudar as pessoas, não importa de que forma, aí, trazendo informação, trazendo conteúdo, para que as pessoas passem por esse processo da melhor maneira possível, né? A gente fala em longidade, a gente fala em longevidade com saúde e qualidade de vida. É ter mais longevidade com qualidade de vida, porque também ninguém quer ficar aí triste, por exemplo, deprimido, porque eu estou mais velho, né? Porque eu não Exato. posso mais fazer. Então, esse tipo de bate-papo, né, que a gente traz aqui semanalmente tem isso como propósito, né? E é importante que as pessoas entendam isso. Você está trazendo uma coisa importante, porque um desses princípios foi: agora nós vivemos mais. Ou seja, é uma questão de tempo. Só que nós temos que pensar a qualidade desse Qualidade. tempo. Uhum. E não só, né, ou seja, aumentar o tempo de vida. Mas que Sim. tempo de vida é esse? Que qualidade desse tempo de vida nós podemos viver? E aí, lógico, né, assim, nós pensando um pouco também na área da saúde, é um pouco isso, né? Ou seja, qual é a minha preocupação desse cuidado? Como eu posso me cuidar? Né? Ou seja, como eu posso escolher melhor os meus alimentos? Coisas mais simples do dia a dia, né? Quando eu estou lá no carrinho do mercado, né? Eu vou pegar esse produto ou esse? Né? Ou seja, nós podemos pensar nessa linha também. Eu acho que para além disso, né, o Sérgio gosta muito de falar sobre isso, é a questão financeira também, né? Você sabe que ontem eu estava num grupo de amigas e a gente estava falando sobre isso, assim. A gente estava falando dos nossos pais, né? Que os nossos pais cresceram em uma época em que a gente tinha um outro sistema de aposentadoria, que não o de hoje, Sim. em que as
pessoas viviam menos, né? Muito menos. E a gente estava falando assim, do tipo, poxa, assim, nossos pais precisam seguir hoje tendo alguma atividade que lhes dê renda, porque eles não se prepararam para viver tanto e muito menos com um sistema de aposentadoria menos eficiente, que é o que a gente tem hoje e que vai piorar. Que vai Sim. piorar. Mas Essa é a má notícia. Já ouvi falar em nova reforma. E que vai piorar, porque não tem como, né, não piorar quando eu tenho um volume muito grande de pessoas que dependem desse sistema. O que faz com que a gente tenha que pensar que a gente precisa depender menos desse sistema e a gente vai acabar tendo mais anos de vida trabalhada uma vez que a gente vive mais. Né? Exatamente. Isso acho que tem que fazer parte do nosso Eu acho que pensamento. nenhum sistema de previdência conseguiu prever no mundo inteiro. Não Será consegue. que vai viver 90, 100 anos? Eu acho que é Sabe uma imprevisível. coisa que Mas- eu penso nessa fala de vocês, né? Assim, uma pequena diferenciação entre emprego e trabalho. Amém. Isso é Sim. Não é? Porque fundamental. emprego é aquela coisa, olha, eu tenho lá, eu, né, assinei um contrato com alguém, eu bato o cartão ou coisa do gênero, mas trabalho é essa capacidade de criação que eu tenho. E assim, e muitas vezes a palavra emprego, né, e até trabalho tem uma conotação negativa, né? Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer, eu tenho que, né? E também poder pensar essa questão, porque quando você trabalha de verdade, né, quem pode trabalhar com, né, aquilo que sonhou, né, um pequeno grupo, mas essa ideia de despertar cada vez mais que eu posso realizar novamente, né? Ou seja, aí eu não preciso pensar só na aposentadoria. Né? Exatamente. Porque também é aquela coisa, eu penso na aposentadoria, me aposentei, antes eu poderia, entre aspas, né, viver dessa aposentadoria, hoje esquece, né? Não é Não é isso, possível, né? né? Mas a minha força de trabalho ainda existe de alguma forma. Não, e se preparar financeiramente também para envelhecer é importantíssimo para a qualidade de vida no envelhecimento, né? É, Então, quando- assim, esse é um também dos nossos pilares aqui, da gente poder falar com as pessoas sobre isso. Essa necessidade, ela é real, ela existe, a gente precisa pensar sobre isso, né? Lá com os 20 anos, né? Quando você não pensa em nada, quando você pensa que você é infalível, se você começa a pensar nessa questão financeira, por exemplo, vai te custar muito menos no teu período ativo, vamos dizer assim, do que se você acordar para isso faltando, sei lá, 10 anos para quando você fizer seus 60 Mas anos. você está exigindo demais de um cara de 20 anos. Poxa vida, então, eu acho que ele deve ouvir a gente. Devia ouvir, gente. Entendeu? Você aí, manda o teu neto, o teu filho ouvir isso. Começar a se Começar a se preparar organizar desde pra cedo isso. para viver bem E o tempo essa- que for. Essa questão de dinheiro é bem interessante. Eu gosto muito de pensar, né? Talvez até um pouco mais poético, mas que o dinheiro, ou seja, receber o dinheiro, tem que ser algo vinculado àquilo que você realiza com amor. Quando nós conectamos essas duas coisas, porque dá trabalho, lógico, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que. Né, mas de pensar nessa perspectiva, né, não como algo árduo, algo pesado, mas realizar algo com amor que você está colocando para a sociedade, para as pessoas. Porque aí talvez você possa realizar isso durante mais tempo da sua vida. É. Né? Pensar uma longevidade com sentido, né? Só para, ainda falando um pouco de mim, né? Assim, eu estudo um autor vienense chamado Viktor Frankl, né? O Frankl era um judeu que na Segunda Guerra era um psiquiatra judeu que foi levado aos campos de concentração na Segunda Guerra. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração, incluindo Auschwitz. Né? Eu tive a oportunidade de visitar esses lugares em congressos, em estudos, e realmente é uma coisa impressionante. Mas o que ele observava nessa situação crítica? Né? Que as pessoas que tinham uma possibilidade de viver mais eram aquelas que tinham uma razão para viver. Propósito, né? Isso, né? Ou seja, olha como isso é importante. Acho que a gente se conecta nesse lugar e quem nos ouve, né? Também, de alguma forma, né? A importância, né, de ter esse propósito, esse sentido, ou seja, encontrar o sentido na existência, para que quando chegar lá aquele momento último, né, da nossa existência, a gente poder meio que olhar para trás e falar, opa, trabalho feito, né? Trabalho realizado. Né? Porque é uma passagem, nós somos seres de passagem, né? Para um determinado momento. É ter um motivo para acordar, né? Ou melhor, para levantar e sair da cama, né? Olha, hoje eu vou correr atrás desse meu propósito. Exato. Né? E aí
como o próprio Viktor Frankl fala, né? Isso daí suprime qualquer sacrifício, né? Ele valoriza o sacrifício. Porque Se quem você tem uma razão para viver pode até suportar algumas coisas que são do dia a dia e que nós temos que enfrentar, né? As coisas não vêm facilzinhas assim, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente ter em mente que não existe idade para a gente começar a correr atrás de algum propósito, né? Como você falou do seu paciente de 82 anos, que foi atrás do livro e publicou o livro com 82 anos. Então, assim, pode ser que durante a minha vida, por várias razões aí, conjunturais, enfim, várias coisas que aconteceram, eu precisei fazer algo que não era aquilo que eu mais gostava, mas que me possibilitou sobreviver, que me possibilitou, sei lá, criar meus filhos, pagar a faculdade dos, enfim, né, o que for. Mas isso não significa que a partir de um certo momento da minha vida, a minha idade vai me limitar de realizar. Então, acho que isso é super importante, né? Assim, é muito legal quando a gente consegue juntar isso ao longo da nossa vida, mas não existe hora para isso começar, né? Não tem, a partir de tal idade eu não posso mais realizar. Não existe Não isso. existe, né? não existe. Legal, gente. Sérgio, você quer falar? Eu tenho outra coisinha que eu tenho, que eu ouço bastante dos meus pacientes, Chico, é o seguinte: eles olham para o espelho e falam assim, doutor, eu não me identifico, eu não sei quem é esse cara que está me olhando, eu não me identifico com essa idade. Me ajuda aí, me explica isso, como é que é psicologicamente essa história. Ainda falando desse mesmo paciente, um dia ele entrou na sala e na recepção tem um espelho, né? Ele olhou para o espelho e falou, nossa, quem é esse cara? É muito interessante isso, que é a questão da identidade e a questão da imagem, né? Ou seja, a grande pergunta da identidade é quem sou eu? E nós devemos fazer essa pergunta ao longo da existência, né? Quem sou eu criança, quem sou eu adolescente, adulto e idoso? Ou seja, isso perpassa por uma série de lugares, incluindo o aspecto social. Como é que a sociedade... E a gente parece que nós, na verdade, temos um papel importante nisso, né? De trabalhar com os estigmas. Porque o estigma é um carimbo que é colocado em você, né? Ou seja, então quando eu olho e aceito esse processo, e principalmente físico, porque aparece em primeiro lugar no nosso físico, nós temos um corpo, né? Então você olha de repente a sua mão, você fala, nossa, essa mão aqui agora, o que está acontecendo Essas aqui, manchas né? aqui, Essas coisas que vão aparecendo e tudo mais, e identificar isso, mais uma vez naquela ideia, né, do idoso que pode ser um cara legal, que pode ser alguém que se veste X ou YZ, né, ou seja, que curte determinadas coisas, né, e não necessariamente ser alguém ou ranzinza ou fechado, ou, né, porque, enfim, cheguei ali naquele lugar, não tem mais nada. Mais uma vez, né, como psicólogo, eu não posso dar isso para ninguém, mas eu posso ajudar as pessoas a conectar. Isso que nós estamos fazendo aqui é um pouco desse trabalho, né? Ou seja, quando nós passamos informações que tocam o coração das pessoas, isso muda tudo, né? Então, identificar que nesse processo do envelhecer, essa etapa, né, 60 mais, vou colocar como você trouxe, né, e que cada vez vai acontecer, pelo menos aqui no nosso país, né, que é uma coisa mais nova, vamos dizer assim, nós temos que preparar não só as pessoas, mas a sociedade para esse lugar, né? Ou seja, de respeito também por essa situação. Estou pensando em situações do cotidiano, né? Quando as pessoas não dão lugar a alguém para sentar, por exemplo, né? Assim, finge que estão fazendo alguma outra coisa, né? Então, essa questão do respeito é muito importante nesse lugar, né? Mas eu acho que a aceitação como um processo existencial de que a vida pode chegar até esse lugar é importante. Então, à medida que eu identifico essa possibilidade e em algum momento, né, eu posso aceitar essas transições que vão ocorrer e o que eu posso me beneficiar desse espaço, quando eu olho para esse espaço e falo, opa, cheguei aqui nesse lugar, né? E agora eu vou poder fazer essas coisas, ou não pensar tanto lá como o adolescente que achava que ia, né? Ou seja, mas ligar talvez uma coisa que seja interessante, a sabedoria da vida.
né? Então, tudo está nessa conexão e nessa percepção e de como nós vamos lidar a própria questão do etarismo, né? Sim. Que a gente vê muito presente, né, nos dias de hoje. Então, à medida que a gente conecta isso e avança, eu acho que a gente pode ter uma vida aí com sentido. Legal. Obrigado, Perfeito. Francisco. Obrigado, Sérgio, Poli. Chegou o horário, a gente vai ter que interromper. Mas, enfim, já deu para quem está assistindo e ouvindo a gente perceber aí o quanto a gente está enriquecendo no nosso canal com a vinda do Francisco, que está aqui podendo falar com a gente agora, e com a Dani, que vai ter a oportunidade dela, está lá cuidando do nenê dela. Não percam os próximos episódios. Francisco, de verdade, muito obrigado. É um prazer ter você aqui Seja com a bem-vindo, gente no Francisco. canal. Seja super Foi bem-vindo. Não são todos maravilhoso. que estão aqui, mas eu sei que eu posso falar por todos que você seja muito bem-vindo. Nossa, é um A prazer. nossa- Obrigado, Francisco. A nossa audiência, eu peço que vocês não se esqueçam de clicar no sininho para você se inscrever no nosso canal e continuar recebendo as informações de que nós temos programa novo. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio que você acabou de ouvir, rico em informação, em conhecimento. E lembre-se, nós agora temos palestras. Você pode usufruir dos nossos sócios na sua empresa, na sua instituição, para a gente falar sobre longevidade. Muito obrigado e até a próxima.